Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio. O dízimo importa mais do que os corações. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. A Amazônia queima. Uma criança morre. Os animais se vão. Superaquecidos pelo ego dos irmãos, um evangelho de fariseus. Um evangelho de fariseus. Uai, que é isso? Uau. O Max Freire! O Max Freire! Ô, Max, eu sei que tem que comentar, velho, porque essa menina tem uma perspectiva da vida, ela tem assunto, ela vê o mundo, ela não se cala. Você tá lascada, tá? Porque sucesso você vai fazer, mas não vai ser fácil. O que você quer falar, as pessoas não querem ouvir. É. Você quer dizer o que ninguém quer escutar. É como E João não tem Batista. muita gente, ó, É. graças a Deus você tá aqui, e eu quero te ajudar, a Renata tá aqui também, nós queremos te ajudar a levar essa voz sua. Muito. Porque o mercado não quer isso, a igreja não quer isso, empresários não quer isso, ninguém quer ouvir o que você tem pra falar não, tá? O que você fala não interessa as pessoas do mal, mas as pessoas do bem precisam ouvir isso. Você canta algo que esse camarada ele vive. Ele saiu daqui, foi para a África cuidar de crianças e trabalha com crianças que são perseguidas e assassinadas também. Mano, quando você vê isso, Marquinhos, uma voz dessa que consegue linkar tudo. As igrejas não querem esse evangelho. Esse evangelho que fala a verdade. A igreja, as instituições hoje estão cheias de pessoas com más intenções, que deixaram o seu coração se perverter pelos benefícios que as instituições causam, geram. Por quê? Porque normalmente as pessoas que estão buscando conhecer a Deus por um raciocínio, né, meio que lógico, elas acreditam que vão encontrar dentro de uma instituição. Porque ali vai ter uma música, e aí vai ter um pastor, alguém que é, né, aos olhos do mundo sobrenatural, santificado, que vai apresentar Deus para essa pessoa. E essas pessoas, elas têm boa intenção normalmente ao buscar essas igrejas. Porém, as pessoas que estão ali dentro, né, nem sempre são boas pessoas. Elas buscam os seus próprios benefícios, os seus próprios desejos, aquilo que você pode dar para ela. E isso eu não estou inventando. Isso Deus deixou muito claro, trazendo os escândalos à tona, trazendo à tona esses falsos ensinos, essas maldições que estão aparecendo pouco a pouco, né, que nos escandalizam dia após dias, de um falso evangelho que estão dizendo que é o evangelho de Cristo Jesus. E aí, né, quando a gente vê pessoas desse tipo, né, eu digo, totalmente ativas no reino dos céus, trazendo canções que trazem a realidade da podridão das instituições, o que acontece? Os líderes religiosos se levantam contra uma pessoa dessa.
Quem que se levanta contra uma pessoa dessa? Alguém que é maldito, alguém que é perverso. Então você preste muito atenção em quem está questionando essa menina. Porque ela está falando a realidade. E a Bíblia vai muito mais além do que ela está dizendo. Porque a Bíblia, ela vai dizer em Apocalipse 18, ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Está falando sobre a grande Babilônia. Só que se você lê Isaías, você sabe que esse texto de Apocalipse 18 está falando sobre a grande Babilônia e da falsa religião, das falsas instituições. E nessas falsas instituições está inserida a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, que se prostituíram com a palavra de Deus para os seus próprios benefícios. Ou você vai dizer que a Igreja Católica, você vai olhar para Roma, para o Vaticano, cheio de ouro, o Papa com... ele tem, né, poderes aí mundiais de influência e tudo mais, né, não fazendo nada, ou muito pouco, ou muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque quem conhece a fundo sabe a podridão que é. Sabe a podridão que é. E aí você vai para o mundo protestante hoje, você sabe a podridão que é. Por quê? Porque nós estamos vivendo um período profético aonde Deus está sinalizando para a sua verdadeira igreja. Sai dela, povo meu. Entra no teu quarto e busque, por meio da Torá, por meio dos profetas, por meio do Novo Testamento, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Paulo, o Deus de Daniel, porque eu me revelarei a você. Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Então agora não é hora de correr para essas instituições que estão pervertidas, má intenção, querem o seu dinheiro, vão te fazer chorar com músicas emocionais, né? Vão te apresentar um falso evangelho falando que você vai prosperar nessa terra, vão te trazer falsas esperanças, porque o objetivo deles é te manter aprisionado ali dentro, você dando dízimo. Tá? Você dando dízimo e oferta. Então, eles vão te extorquir, deveriam ser presos. A grande maioria das instituições evangélicas, não todas, mas a grande maioria. Por quê? No período profético da igreja, antes da volta de Cristo, Cristo vem buscar um povo, um único povo, entre gentios e judeus, e eles não estão aprisionados a nenhuma instituição ou doutrinas de homens. O que é doutrinas de homens, João? Discípulos de Calvino, discípulos de Armínio, discípulos de John Piper, ou etc. Mas são pessoas que entraram no quarto, fecharam as suas portas e gastaram tempo lendo a palavra de Deus. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, que hoje habita em nós como igreja, ou vai passar a habitar para aquele que clamar o nome de Jesus, te conduzirá pela verdade da palavra de Deus. Se você ler a palavra de Deus sem má intenção, sem querendo ser privilegiado neste mundo com as coisas terrestres, o que é isso? Dinheiro, fama, sucesso, as coisas desse mundo passageiro, eu tenho certeza que o Espírito de Deus não vai te deixar tropeçar. Agora, se você se permitir entrar pela porta de Mamon, pela porta dos manjares desse mundo, você vai tropeçar nas escrituras e vai tropeçar na sua fé. Vai entrar em falsas doutrinas, vai perverter o caráter de Deus, vai perverter a doutrina dos apóstolos e vai acreditar e vai defender, tá? Doutrinas pagãs que pervertem a figura de Cristo, Jesus e do Pai. Não vai conseguir compreender. E eu não falo isso me vangloriando. Jamais. Jamais. Mas Deus busca os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, sem o desejo das coisas desse mundo. Sem o sucesso, sem a fama. Por que eu tô gravando isso aqui? Eu não tô gravando para ficar famoso. Eu não tô gravando isso aqui para vocês virem aqui nos comentários e falar, ai, que bonzinho, João, babá. Não, eu tô falando isso aqui para expor o evangelho de Cristo. Faz tempo que eu sinalizo que essas são falsas instituições que são malditas, que pregam um evangelho distorcido e que encaminham uma grande multidão para a apostasia, porque não ensinam a palavra certa. E isso vai acontecer quando a tribulação chegar, a provação chegar, a peneira ser passada, e aí nós vamos conhecer quem é de quem não é. E eu sei que eu preciso também, obviamente, estar mais ativo no reino. Isso aqui que eu estou ouvindo agora é um tapa na minha cara.
E tenho certeza que a partir de hoje, amanhã, no nosso encontro com os irmãos, nós vamos adotar uma forma muito mais ativa no evangelismo. Porque nós estamos estagnados e nós precisamos ir de encontro. E eu já tenho um projeto aqui para apresentar amanhã. E nós vamos precisar correr atrás. Correr atrás do quê? Das almas, do verdadeiro evangelho. Se você entrou no teu quarto, o Espírito te ligou pela palavra de Deus, você deve anunciar o evangelho de Cristo Jesus. E não defendendo a tua instituição, defendendo o evangelho e a doutrina dos apóstolos. Cristo, Jesus, em breve vai voltar. Jesus está voltando, as profecias estão se cumprindo, nós estamos prestes a vermos a grande justiça de Deus sendo derramada sobre a grande Babilônia. E a grande Babilônia inclui essas doutrinas, essas instituições mentirosas, falsas, esses pastores malditos, pastores de lobos, padres de lobos, que vão na igreja católica lá só para ouvir um sermão no final de semana, mas continuam nas suas iniquidades, nos seus pecados, não existe conversão. Eu nem quero falar, mas vocês sabem disso. Não é igreja católica, não é igreja evangélica que vai te fazer rei sacerdote no milênio de Cristo Jesus. Não são essas instituições. É um verdadeiro coração que está disposto a conhecer do Espírito Santo de Deus que habita em nós o verdadeiro caminho. E você não vai criar uma instituição, não vai criar doutrinas, não. Você vai viver a doutrina dos apóstolos, a simplicidade do evangelho de Atos. Sem dízimo, sem oferta, mas coletas voluntárias, a fim de quê? De que todos sejam coparticipantes e participantes do que um e o outro tem, para que não falte para ninguém. E para que, além de não faltar, que possamos ajudar os outros. Esse é o evangelho. Pare de mentir sobre dízimo, mentiroso. Pare de mentir sobre o dízimo. Pare de espiritualizar, Melquisedeque, para trazer um benefício do dízimo para você. Você diz que é para Deus, mas quem usa é você, maldito. Tu que usa do dízimo para comprar teu carro, para trocar teu carro, e depois falar que é fiel a Deus e Deus está te prosperando, você usa do dinheiro dos irmãos que são pobres, normalmente pobres, necessitados, passam dificuldade. Você acha que vai ser salvo? Você acha que vai para o reino dos céus? Se você não se arrepender, o teu destino é lago de fogo, meu querido. Se arrependa. Se você cobra dízimo na tua instituição e ensina errado o dízimo, todo mundo sabe aqui, quem acompanha o canal sabe, nós já estudamos aqui. Mentirosos. E não é só dízimo, é outras várias coisas. Não abrem a Bíblia para ensinar, não ensinam os irmãos. Buscai o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E as demais coisas são as necessidades básicas. E se Deus quiser te prosperar, não seja você uma ferramenta de Satanás para isso acontecer. Olha só, vamos continuar o vídeo aqui, tá? Vamos continuar o vídeo aqui. Mas isso aqui é um tapa na cara, tá? Um tapa na cara. Eu vi hoje um vídeo também da Dunamis envolvida no evangelismo lá em Marajó. Eu já critiquei a Dunamis. E hoje foi um tapa na minha cara, porque eles estão lá anunciando o evangelho. Tem missionários, irmãos nossos, que estão lá, estão indo lá, estão abandonando tudo. Então eu peço desculpa pelo erro de criticar as ações do Dunamis. Porque eles estão fazendo o serviço de um missionário. Agora, né, se a minha posicionamento, né, o que eu acho que é a questão que falta, carece, ensino da palavra de Deus, é outra coisa. Mas eles estão fazendo. Eles estão indo. E maior é quem serve do que o mestre ali que está achando que está ensinando tudo e não faz nada. Né? Que às vezes eu sou esse aí. Estou aqui ensinando, estou aqui falando e no final, aqui no dia a dia, estou indo trabalhar, volto para casa, como, durmo, volto para casa, não faço nada. Então eu também tenho que me corrigir. Eu também preciso me corrigir. E nós temos que puxar a orelha um dos outros para andarmos acordados nesses dias. Vamos lutar contra o pecado, dia após dia. Vamos junto, confessar pecado. Vamos junto, visitar os pobres aí. Que o quê? Se nós, irmãos, não visitamos essas pessoas carentes, tenha certeza que esse pastor aí mentiroso, ele vai lá visitar. Esse lobo vai lá visitar. E vai ensinar um evangelho mentiroso, vai prometer coisas que Jesus não prometeu, a fim de o quê?
da pessoa acreditar na mentira dele e se tornar escrava da mentira dele e se torna escrava dessa pessoa. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos continuar. Eu lembrei das minhas 115 crianças órfãs, que a gente teve que comprar elas. É forte, bicho. Você tá louco, mano. Você é forte. Das mãos dos rebeldes, que mataram seus pais diante dos próprios olhos delas, propositalmente, É duro. quando não as forçaram a matar os próprios pais, alegando que se elas seriam capazes de matar os próprios pais, elas seriam capazes de matar qualquer um pela frente. Enquanto você foi cantando, eu fui me lembrando delas, chegando no nosso orfanato, com as nossas mães sociais, esperando, e elas sem entender nada de onde saíram, porque perderam os pais, perderam tudo, e elas encontraram um abraço de uma igreja que se posicionou, de uma igreja que nós não tratamos pautas políticas, mas nós tratamos a pauta do Evangelho de Cristo, que se fez um de nós para que a gente pudesse ser como Ele. Então, minha irmã, não para de cantar essas verdades, não para de alertar a um povo que está apático, que está pensando nos seus próprios interesses, que está trabalhando para prosperar e não para tirar os outros da pobreza, que está trabalhando, orando todos os dias em uma igreja, esperando a salvação, quantos estão mortos do outro lado e às vezes do nosso lado. O Nordeste do Brasil não é diferente, tanto que eu tô lá também. Mas eu quero te falar uma coisa, Aimee, sua voz é como uma voz de muitas águas, que vai ecoar e vai despertar, não só a nossa igreja, como nós, pessoas, mas todo o corpo de Cristo. Assim como eu, mesmo despertado, eu fui mais desperto agora, a fazer mais, a falar mais e a resgatar mais crianças. Obrigado. Eu só queria te perguntar uma coisa. No meio essa música eu não nem preciso te perguntar se ela é ou não autoral, porque ela é autoral, né? Então, É ela total. só para deixar isso claro, mas num determinado momento da música, não sei se vocês se atentaram, você trouxe a palavra Marajó. Você está se referindo às ilhas de Marajó? Você fala, enquanto isso, lá nos Marajós, crianças... você fez uma referência a um local. Tem alguma história por trás disso? Porque isso despertou muito forte. Eu acho que tem alguma experiência que você ouviu, que marcou teu coração e você trouxe isso para essa música. Eu estou errado? Marajó é uma ilha Aham. a alguns minutos de Belém, né, na minha terra. E lá, as crianças lá tem muito tráfico de órgãos, lá é normal. Lá tem pedofilia em nível hard. E as crianças com 5 anos, quando elas veem um barco vindo de fora com turistas, Marajó é muito turístico. E as famílias lá são muito carentes. As criancinhas saem numa canoa, 6, 7 anos, e elas se prostituem dentro do barco por R$5. Meu Deus do céu. Essa é a verdade do mundo, velho. Essa é a verdade do mundo que muitos gostam de não ter coragem de cantar. E é isso mesmo. Eu sinto falta disso. A Renata sabe, a gente sempre vem falando sobre isso. Ah, não, cara, tem que ir lá. Suas canções são vai lá, muito vai lá, fortes. Licença, viu, Pedro? Temos que falar sobre isso, Sim, cara. A igreja sim. tem que se manifestar Sim, isso aí, através sim. da cultura da arte. É isso. Temos que manifestar nosso ponto de vista também, cara. O protesto faz parte da arte, da música, e é isso. Jesus me fala que, às vezes, nós cristãos, nós terceirizamos muito para o governo, É isso. que é de responsabilidade nossa, É isso mesmo. como cristão. Deixa eu te dar um abraço. Vamos ver. Uau. E a Bíblia ainda diz, né, para nós ministros cristãos, aquele que pensa que está de pé. Você é muito criativa, as suas canções são muito fortes, você tem uma doçura que prende a atenção. As suas músicas, elas vão para fora da igreja, entende? Você vai alcançar com a sua arte o mundo. E eu sei que através da sua mensagem, muitas pessoas vão ser alcançadas. Então, mantenha no seu propósito, continua escrevendo, continua trazendo isso, conta conosco. Mais uma vez, o Alex já falou aqui, eu quero reforçar, o Dom tá de parabéns, produção, seleção, tudo assim com tanta excelência, e nos dá a oportunidade de dedicar esse tempo para ouvir
vozes que têm tanto potencial para marcar a história dessa geração, eu fico muito feliz, né, de representar isso, a Universal. Contem sempre conosco, porque esse é o propósito, levar a mensagem de As pessoas confundem muito o Evangelho de Cristo Jesus, a Igreja de Cristo Jesus, com as instituições. Porque hoje, né, a gente vive diante da Igreja Católica ou Igreja Evangélica. Se você não está inserido numa dessas, você não é cristão. Né? Protestante. Aí a gente sabe que tem várias linhas aí. Mas o Evangelho de Cristo Jesus, ele nunca foi institucional. Ele sempre foi um povo. Eu levantarei um único cabeça, Oséias fala, entre gentios e judeus. E ele, Cristo Jesus, seria o cabeça. E ele seria o único povo. Então, eu já participei ativamente do catolicismo, do mundo evangélico. Hoje nós nos encontramos numa casa cedida por uma irmã, onde nós nos reunimos em nome de Jesus, a fim, né, de ensinar, de estudar a palavra de Deus, de termos comunhão, né, buscando a santificação. Isso é que nós vivemos hoje. E esse é o Evangelho. Esse é Atos dos Apóstolos. Ah, você pode ter um lugar? Você pode alugar uma sala? Claro que você pode. O que você não pode é perverter os ensinos, a doutrina para se beneficiar. O que não pode é você exigir cobrar dízimo. O que não pode é você falar que quem não está dizimando é amaldiçoado. O que não pode é você ensinar que Deus escolheu alguns para ser salvo e outros não, e isso é mistério de Deus. Ele odiou alguns e amou outros, e tudo isso está diante de um mistério. Isso é perverter o caráter de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque isso é calvinismo. O calvinismo tem outros vários ensinos. Alguns eles acertam, mas nesse ele erra muito feio. E isso não é, mas vamos lá, né? Ou toda a igreja, né? A gente costuma ouvir, toda a igreja é santa e pecadora. A igreja católica fala, a igreja é santa e pecadora. Aí tem um monte de gente que se faz de cego com o que acontece ali, com a idolatria, com a perversidade, a promiscuidade, a falta de ensino. Muitas coisas que eu não posso falar senão vou ser preso. Que eu vi ali dentro. Que eu vi lá dentro. E não só lá dentro, como no mundo evangélico também. Só no olhar dá para perceber os olhos de um lobo. Só no olhar. Tô olhando aqui, tava olhando aqui, é aqui a câmera, né? Mas por que eu tô trazendo essa mensagem para vocês? Porque hoje que eu fui ver o vídeo completo dessa menina. Mas esse vídeo está correndo há dias, né? Mas eu tava desligado. Eu nem sei muito certo o que estão falando disso aí, mas pelo que eu vi de picuinha aqui e lá, estão falando mal dessa menina. Que maluquice é essa? Né? Só que me falta, cara. Certo é esses aí que estão criticando, que são envolvidos em escândalo. Certo são eles. Vamos lá. Então tá. Calma, manso, humilde, sereno. Voltando. Então, a graça e a paz a todos. A mensagem de Apocalipse 18, que está alinhada com Isaías, com Jeremias, tá? Que vai falar o quê? Deus vai trazer a justiça, vai derramar a justiça, e dentro da justiça de Deus está, sim, o período da tribulação. Um povo guardado por Deus. O povo que todo aquele que clamar será salvo. Por quê? Porque a igreja estará forte e ativa, estará avivada, com o espírito de Elias, com a unção e o espírito de Elias e Moisés sobre nós, né? A unção estará sobre a igreja para fazer sinais e maravilhas, e as pessoas, elas crerão no evangelho de Cristo Jesus. Porém, muitos ainda pervertidos, e dentro dessas instituições que carregam a nomenclatura de cristão, perverterão, nos perseguirão, nos matarão, tá? Por quê? Porque a igreja de Jesus, ela não é,
né, um CNPJ, mas ela é um povo, nação santa, povo sacerdotal, ok? Descendentes, filhos de Abraão, né? Porque Abraão foi o pai da fé, o primeiro que creu, né? E depois, então, recebeu a promessa que a descendência dele seria povo do Altíssimo. E nós hoje estamos aqui cumprindo a profecia, cumprindo a promessa que Deus fez a Abraão. Tá? Então vamos lá? Entra no teu quarto, fecha tua porta, lê a Bíblia, coloca audiobook, vai dormir, coloca um audiobook da Bíblia, vai ler Oséias, vai ler Isaías, lê Isaías, não entendeu nada, lê de novo. Vê aqui os vídeos, olha os vídeos, interpreta, julga a mensagem, lê de novo. Vamos lá, gente, a gente está falando sobre o reino dos céus, a gente está falando sobre algo que a gente diz que vive por isso. Pô, se existe um Deus, eu preciso conhecê-lo. E se por meio da palavra ele se faz conhecido, por que nós não lemos, então? Bora para cima.